Os lipídios, comumente chamados de gorduras, são substâncias abundantes em animais e vegetais, oleosas e insolúveis em água. Os lipídios são compostos formados por uma cadeia linear de carbonos, geralmente com um número par e um grupo de ácido carboxílico em uma de suas extremidades. É devido a esse tipo de estrutura que geralmente apresenta uma baixa solubilidade em água e, em contrapartida, tem maior solubilidade em solventes orgânicos, entre eles o álcool, a benzina e o éster. Bom, pessoal, antes de abordarmos especificamente sobre as classes de lipídios que existem, vamos falar um pouco sobre os principais compostos constituintes dessas moléculas de lipídios, que são os ácidos graxos. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos, ou seja, são aquelas moléculas que vão possuir o grupo carboxila como seu grupo funcional. E, pessoal, a estrutura padrão destes ácidos ela vai ser dada por uma cadeia linear de átomos de carbono ligadas a átomos de hidrogênio, sendo que em uma de suas extremidades eles irão apresentar o grupo carboxila, a região essa que será responsável pela característica polar da molécula, enquanto que a cadeia carbônica vai representar a parte apolar. De acordo com o número desses átomos de carbono constituintes da molécula de ácido graxo, poderá ser feita então uma classificação destas moléculas, sendo que os ácidos graxos de cadeia curta serão aqueles que possuirão de 4 a 6 carbonos em sua constituição, ácidos graxos de cadeia média vão possuir de 8 a 12 carbonos, ácidos graxos de cadeia longa possuirão de 14 a 18 carbonos, e ácidos graxos de cadeia muito longa possuirão 20 carbonos ou mais. Tratando especificamente da sua classificação, os lipídios podem ser divididos em 3 classes principais, sendo a primeira delas os triacilgliceróis ou triglicerídeos, que serão aqueles lipídios constituídos de um glicerol, que é uma molécula orgânica pertencente ao grupo dos alcoóis, e que vai se ligar a 3 ácidos graxos através de reações de esterificação. Os glicerofosfolipídios vão ser constituídos por um glicerol ligado a 2 ácidos graxos, um fosfato e um grupo álcool. Já os esfingolipídios, por sua vez, vão ser divididos em 2 subclasses. A subclasse das esfingomielinas não possuirão glicerol em sua composição, mas sim um álcool aminado de cadeia longa chamado esfingosina, e também vão possuir um ácido graxo e um grupamento fosfato ligado a um álcool. E os glicolipídios, embora sejam semelhantes às esfingomielinas, vão possuir um carboidrato constituinte da sua molécula. Então, os lipídios são responsáveis por desempenhar diversas funções do nosso organismo, que são realizadas de acordo com as variações na sua composição. Essas variações podem ser divididas em 4 grupos. Grupos dos triglicerídeos, que têm como função a reserva energética, isolamento térmico, proteção dos órgãos, formando uma camada de proteção lipídica, e na sinalização intra e intercelular. Temos o grupo dos cerídeos, cuja sua principal função é a impermeabilidade, evitando assim a sua perda de água, que são os exemplos das ceras de ouvido, cera de abelha, entre outros tipos de cera. E os esteroides, que estão presentes na membrana plasmática da célula, mantendo aí a sua fluidez, e também na formação de hormônios sexuais, como os estrógenos e as testosteronas. Temos também o grupo dos fosfolipídios, sendo eles os principais componentes da membrana plasmática, formando assim a famosa bicamada lipídica. Os lipídios ainda têm sua grande importância no nosso organismo, fazendo assim essencial uma dieta rica nesses lipídios, e pode ser obtida a partir de alimentos de origem vegetal, sendo eles insaturados, como azeite de oliva, abacate, coco, nozes, entre muitos outros. Temos aí também os de origem animal, sendo eles os saturados, como a carne bovina, o queijo, o leite, os ovos, entre muitos outros alimentos, obtidos aí facilmente no nosso dia a dia. O tão famoso colesterol é um tipo de lipídio de origem animal, o qual se caracteriza por ser um álcool policíclico de cadeia longa, considerado um esteroide. Ele tem como função no organismo servir como matéria-prima para a produção de hormônios, além de ser um dos componentes das membranas celulares dos animais. Cerca de 25% do colesterol presente no organismo provém da dieta rica em alimentos gordurosos, enquanto que os outros 75% são obtidos através da biossíntese no fígado. E apesar de realizar importantes funções nos organismos, o consumo em excesso de colesterol pode causar graves problemas de saúde, pois por possuir a característica de insolubilidade em água, estas moléculas terão dificuldade para serem transportadas na corrente sanguínea, acabando por se acumular nas paredes dos vasos, possibilitando assim o entupimento destes vasos e o surgimento de problemas no coração. Com isso, as lipoproteínas,
que são complexos macromoleculares sintetizados no fígado e no intestino delgado, entram em cena para realizar o transporte do colesterol e dos triglicerídeos através da corrente sanguínea. O LDL, sigla em inglês para lipoproteínas de baixa densidade, são popularmente conhecidos como mau colesterol, pois embora possuam a capacidade de transporte de colesterol no sangue, seu excesso pode causar o depósito de gordura nos vasos sanguíneos. Já o HDL, lipoproteínas de alta densidade, são conhecidos popularmente como bom colesterol, e por possuírem em sua composição uma maior quantidade de proteínas do que de colesterol, são mais eficientes em realizar este tipo de atividade no organismo. Em um organismo bem alimentado, em que há o excesso de energia na forma de ATP, ocorrerá então a inibição de vias metabólicas que têm a função de gerar energia para as células, como é o caso do ciclo do ácido cítrico e da cadeia transportadora de elétrons. Com isso, ocorrerá um acúmulo da molécula de acetil-CoA nas mitocôndrias, e para aproveitar a presença em excesso desse tipo de moléculas nas células, o organismo vai realizar um processo metabólico denominado lipogênese, através do qual ocorrerá a síntese de ácidos graxos e triacilglicerídeos, que serão armazenados como reserva energética no tecido adiposo. Como o acetil-CoA está em excesso dentro da célula e não tem como ser retirado para fora dela, pois não existem proteínas transportadoras para esse tipo de molécula, o citrato sairá então da mitocôndria, onde pela ação da enzima citrato-liase vai ser convertido em oxaloacetato com liberação de acetil-CoA no citosol, gerando assim um gasto de ATP. Em seguida, o oxalacetato vai ser convertido a malato, com gasto de 1 NADH, que equivale a 3 ATPs, e por fim, o malato é convertido a piruvato, com a liberação de 1 NADPH e uma molécula de gás carbônico. O piruvato formado nesta reação irá retornar para dentro da mitocôndria. Além do acetil-CoA, uma outra molécula denominada de malonil-CoA vai ser necessária para que ocorra de fato a síntese dos ácidos graxos. O malonil-CoA é produzido no organismo através da vitamina biotina, que com o auxílio da enzima biotina carboxilase vai acrescentar um gás carbônico na molécula de acetil-CoA, gerando assim o malonil-CoA. Com estas duas moléculas presentes, começará então a biossíntese dos ácidos graxos, onde através de reações de condensação, redução e desidratação, ocorrerá uma união sequencial de unidade de 2 carbonos, sendo a primeira unidade proveniente do acetil e todas as subsequentes do malonil, produzindo no final uma molécula completa de ácido graxo. As reservas de lipídios fabricadas durante a lipogênese são a principal forma de armazenamento de energia do corpo. Em situações de hipoglicemia, principalmente em jejum prolongado após 8 horas, essas reservas energéticas entrarão em um processo metabólico denominado lipólise, que é a degradação das reservas de gordura para a produção de energia. A enzima LHS lipase sensível a hormônios vai realizar a hidrólise das reservas de triacilgliceróis até estes ficarem na forma de ácido graxo livre e glicerol. Após isso, as moléculas de ácido graxo e glicerol são transportadas para a corrente sanguínea, da onde os ácidos graxos sairão e entrarão nas mitocôndrias das células, para que assim possa ser realizado o processo de beta-oxidação no ciclo de Leydig. Após o processo da lipólise, os ácidos graxos livres vão para a mitocôndria, através da carnitina, liberando um grupo CoA. Após a entrada dos ácidos graxos na mitocôndria, a carnitina aciltransferase faz a ligação do grupo CoA com os ácidos graxos. Estes ácidos graxos, dentro da mitocôndria, vai sofrer beta-oxidação. Esta beta-oxidação reside em 4 reações do ciclo de Leydig. Na primeira reação, ocorre a oxidação, produzindo a trans-enoil-CoA, que é hidratada pela enoil hidratase, formando a L-hidroxil-CoA. Na terceira reação, ocorre outra oxidação pela beta-hidroxil-CoA, desidrogenase, formando a beta-cetocil-CoA, que será clivada pela tirolase, formadas pelas moléculas de acetil-CoA, que serão disponibilizadas para a formação de ATP no ciclo do ácido cítrico.